Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Hoje à noite eu tô rouco, né? Desde a vigília, irmão. Quem foi para a vigília aí? Levanta a mão aí. Eita, Jesus do céu. O povo estava com fome de vigília, viu, gente? Porque a igreja estava lotada. Mandou botar mais cadeira e foi uma bênção. Fogo puro, glória a Deus. Vamos ter calendário de vigília, viu? Esse ano é o ano da gente declarar céus abertos, amém? A presença de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão. E atiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina, Uzá e Ainô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Versículo 4. E eles participaram, dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira do campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, mesmo junto da arca da aliança. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens em cima desse texto, mas eu quero trazer uma palavra para a igreja hoje, falando um pouco sobre alguns princípios desse texto. Sabe, primeiro eu vou criar um panorama para você entender quem era Uzá, o que ele significava, né, o que aconteceu. Uzá, com certeza, ele era um homem de Deus, sem dúvida alguma. Uzá, ele era um homem que ajudava a conduzir a arca da aliança. Uzá, ele tinha um parentesco, ou seja, o seu pai era um sacerdote. Ele era filho de Abinadab, em cuja casa a arca da aliança havia passado 20 anos. Ou seja, 20 anos a arca da aliança. O que era a arca da aliança? Até para que você entenda. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então, a arca da aliança simbolizava que Deus estava no meio do povo. Então, durante 20 anos, a arca da aliança não estava em Jerusalém. Durante 20 anos, a arca da aliança ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E quem era Abinadab? Era o pai de Uzá. E a Bíblia vai dizer que quando Davi assumiu o reinado, a primeira coisa que Davi fez foi o quê? Eu preciso trazer a arca da aliança para Jerusalém. Eu preciso colocar a presença de Deus no lugar devido. A intenção era boa? Era. Sabe? Ele queria muito fazer isso. Com certeza você conhece pessoas que amam a Deus, que querem buscar a Deus e que estão cheias de boas intenções. Amém? Mas a gente vai falar isso mais para frente. Então, o que aconteceu aqui com Uzá? A Bíblia vai dizer que quando Davi decidiu trazer a arca da aliança de Jerusalém, ela foi colocada sobre carros de bois, algo que já não era para ser feito dessa forma, já não era para ser feito desse jeito. A lei não ensinava isso, mas no caminho os bois eles tropeçaram, como nós lemos, e quando eles tropeçaram, a arca pareceu que ia cair. E o que fez Uzá? Uzá estendeu a sua mão sobre a arca e ele segurou a arca, sabe? Mas na mesma hora, a Bíblia vai dizer que ele foi fulminado pelo Senhor. Ele foi morto naquele mesmo momento. Eu fico imaginando como ficou Abinadab, eu fico imaginando como ficou Davi, eu fico imaginando como ficou todas as pessoas ali ao redor. E às vezes nós olhamos um texto desse e nós perguntamos: por que Deus fez isso? Às vezes nós lemos um texto desse e nós nos questionamos: por que Deus ele realizou algo desse tipo, né? Fulminar uma pessoa, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor fulminou ele, né? Sabe, esse episódio parece um episódio duro, parece uma história muito triste, e é uma história triste. E muitas vezes na minha adolescência, eu me perguntei, eu falei: Deus, o cara estava fazendo tudo certo. O cara foi fazer uma coisa boa, por que aconteceu isso com ele? Por que ele morreu? Por que o Senhor, a Bíblia não está dizendo que ele morreu apenas. A Bíblia está dizendo que o Senhor tirou a vida dele.
que o Senhor fulminou ele foi fulminado naquele lugar. Mas a Bíblia também vai nos mostrar algumas lições importantes aqui nesse texto. A primeira é que a Arca da Aliança era algo santo. E Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. Deus havia ordenado que ninguém tocasse na arca, exceto os levitas. Uzá não era levita, ele era sacerdote, e ele não poderia tocar na Arca da Aliança. Então entenda uma coisa, Deus ama você, Deus tem um propósito na sua vida, mas Deus é santo. E Deus, Ele não negocia a sua santidade. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é santo. E o que os anjos cantam no céu hoje é o quê? Santo, santo, santo. E toda a terra seja cheia da sua glória. É interessante que nós vivemos no meio de uma geração de pessoas que dizem assim: pastor, mas Deus me ama. Eu tenho dúvida que Deus ama você. Mas Deus é santo. E a Bíblia vai dizer que aquele que é santo tem que se santificar mais. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem ser santo, irmão. Ninguém vai ver o Senhor sem viver uma vida de santidade. Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia está cheia de textos que fala sobre santidade. E então a arca era algo santo. E ela deveria ter o cuidado que deveria. E Uzá não teve esse cuidado. E por que Uzá não teve o cuidado que deveria com a arca? E aí eu quero entrar no tema da minha mensagem dessa noite. Ele não teve o cuidado devido com a arca, porque ele normalizou a presença de Deus. Ele tinha tanto contato com a Arca da Aliança. Imagine, a Arca da Aliança estava na casa dele. Ele cresceu, sabe, irmã? Ele cresceu vendo aquela arca na casa dele. Ele cresceu olhando aquela arca. Então, ele estava tão familiarizado com aquela arca. Era tão normal ele a arca, que ele não teve a devoção devida. Que ele não teve o cuidado devido. E trazendo o panorama de hoje, irmão, e a gente vai falar um pouco mais disso sobre a frente, muitas pessoas estão normalizando a presença de Deus. Deus é santo, irmão. E a presença dele é gloriosa, é maravilhosa, é tremenda. A Bíblia vai dizer que não há outro além dele, não há nenhuma outra rocha além dele. A Bíblia vai dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia vai dizer que a glória pertence a ele. O salmista vai dizer: uma coisa disse o Senhor, e eu a ouvi 2 vezes, que o poder pertence a Deus. Então, quando nós normalizamos a presença, eu vou falar um pouco mais disso à frente. Sabe o que é normalizar a presença? É você vir para o culto e achar que vai acontecer a mesma coisa. Sabe o que é normalizar a presença? É no momento da adoração, você está olhando o celular. Eu sei que às vezes você está fazendo stories ali, está ótimo, beleza? Às vezes você está lendo a Bíblia. Mas normalizar a presença é você subir no altar para tocar como se você fosse um instrumentista. E você não é um instrumentista, você é um adorador. É totalmente diferente. Normalizar a presença é eu subir aqui para anunciar a palavra de Deus e eu não ter a reverência pela palavra de Deus. É eu não ter a reverência devida por aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Sabe o que é normalizar a presença? É você que tem uma célula, que é um líder de célula, e você pega o estudo da célula 10 minutos antes de começar a célula. Isso é normalizar a presença. Isso é não dar o devido valor àquilo que nós deveríamos dar. Irmão, você sabia que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 20: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. É lá mesmo? Olha, acertei. Tá na minha pregação não. Tem hora que a mente vai lá. Mas você sabe o que é que os fariseus faziam? Todas as vezes que eles iam escrever o nome Deus, Yahvé, eles tiravam a roupa, tomavam um banho, colocavam uma roupa nova e escreviam o nome Yahvé. De tamanha era
a devoção dele e o cuidado dele com aquilo que eles estavam fazendo. E muitas vezes nós normalizamos, amém? Mas vamos lá. Então, por quê? Porque a boa intenção, ela não anula a desobediência. Você já viu aquele ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio? Verdade. Verdade mesmo. Tem muita gente que tem boa intenção, mas é desobediente. E nós precisamos entender que o nosso Deus quer de nós obediência. Obediência pela tua palavra, pela palavra dele. Obediência. Tem coisas que são inegociáveis para Deus, irmão. Deus não está negociando com a humanidade. Deus não está tratando comigo, com você, como se estivesse tratando de um negócio. Como se estivesse fechando um negócio com a gente, não. A palavra dele é fiel. E a Bíblia vai dizer que passará os céus e a terra, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Então a palavra dele não é negociável. Você pode até não querer a palavra dele, mas a palavra dele não é negociável. Você não pode ter boas intenções, você precisa ter obediência. Você precisa obedecer a palavra. Se é para perdoar, perdoe. Se é para amar, ame. Se é para cuidar, cuide. Se é para guardar, sabe, quem sabe a língua, guarde. Eu falava para uma pessoa esses dias, e eu dizia assim, você sabe o que é maledicência? Aí ela falou, não, pastor. Eu falei, é falar dos outros sem ele estar presente. Isso é maledicência. E a Bíblia está dizendo que os maledicentes não herdarão no reino. E tem muito crente maledicente, irmão, que fala da pessoa sem a pessoa estar presente. Por quê? Porque é desobediente à palavra. É desobediente ao Senhor. É desobediente àquilo que Deus está falando. Ah, mas ela é uma pessoa gente boa. Amém. Não estou dizendo que não é gente boa. Glória a Deus que ela é gente boa. Mas ela é maledicente. Isso não anula a maledicência dela. Isso não anula aquilo que ela está fazendo. Isso não anula a desobediência dela. Aquilo não anula. Uma vez uma pessoa, ela aqui na igreja, ela meio que me distratou aqui, sabe, irmão? Eu trato as pessoas tão bem, irmão. Ela meio que me distratou. Eu chamei ela e eu falei para ela assim, olha, não confunda as coisas. Não confunda, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que exercem o ministério pastoral de uma boa forma, ele deve ter dupla honra. E às vezes as pessoas confundem. Confundem por quê? Porque estão acostumadas com a presença. Estão acostumadas com aquilo. Então, a boa intenção, ela não vai anular a sua desobediência. Uzá quis ajudar. Ele quis fazer algo bom. O que é que ele quis? Ele quis segurar a arca. A intenção era boa. O jeito era bom. Eu fico imaginando que eu também faria isso. Eu acho. Sem dúvida. Porque eu sou muito prático. Caiu, vou pegar. Mas por quê? Porque ele estava no automático e ele não estava com o zelo devido que ele. Mas por que ele fez aquilo? Porque o erro começou antes. O erro não foi naquele momento, sabe? A arca não devia estar em um carro de bois, mas sendo carregada nos ombros dos levitas, como a Bíblia vai dizer. Então, eles fazem aquilo da forma errada. E tem muita gente que faz isso. Está pregando da forma errada, está cantando da forma errada, está ministrando da forma errada, está fluindo da forma errada. E o Senhor está ali exortando aquela pessoa, falando com aquela pessoa, trazendo a palavra, mas aquela pessoa às vezes é de dura serviço. Você sabe o que é a pessoa de dura serviço? É a pessoa que não se arrepende. É a pessoa que não clama a Deus por arrependimento. É a pessoa que não consegue, irmão, sabe? Ela acha que ela tem razão de tudo. E às vezes nós precisamos, na verdade, não é de justificativa. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus. Misericórdia ao Senhor. Que Ele venha sobre nós com a sua misericórdia. E por quê? Porque esse tipo de ação vai gerar na nossa vida consequência. Sabe, consequência na nossa vida. A Bíblia vai dizer que a partir dali Davi ficou com temor do Senhor. A partir dali a condução da arca foi corrigida. Olhe para mim, às vezes você passa por coisas na sua vida porque Deus está corrigindo a sua vida. É porque Deus está realinhando a sua história. É porque Deus está realinhando aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, irmão. Sabe?
Então, olha para mim, para você, se nós olharmos para a figura de Uzá, nós vamos entender que há um paralelo com a igreja que nós vivemos hoje. Literalmente há um paralelo entre Uzá e a igreja que nós vivemos hoje, sabe? Há uma familiaridade, sabe? Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje no meio de uma igreja que não reverencia a presença de Deus, que não tem a devida reverência. Às vezes os adolescentes chegam aqui para servir na mídia de bermuda. Tem problema estar de bermuda? Não, mas é irreverente. Às vezes são pequenas coisas que nós precisamos começar a ter reverência pela presença de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que nós não nos apresentamos ao juiz da cidade de bermuda. E como nós nos devemos nos apresentar ao juiz dos juízes, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Uzá, como eu disse, ele cresceu perto da arca. Ele estava na casa do pai, a arca estava na casa do pai por anos. Então, o sagrado se tornou normal. Irmão, tem dias que o culto vira rotina. Eu tenho que ir hoje para o louvor mesmo? Eu estou nessa escala. Às vezes o irmão está aí no fundo dizendo assim, termina logo. Sabe o que é isso, irmão? É a rotina. Você sabe como é que há uma falta de reverência? Quando o ministério vira profissão. E quantas pessoas o ministério tem virado profissão? Tem sido o meio de vida daquela pessoa, sabe? E não é meio de vida para sobrevivência, mas é meio de vida para arrancar a lã das ovelhas do Senhor. Arrancar a lã das ovelhas. Então assim, a presença de Deus, ela vira um ambiente e não um encontro. E a gente precisa entender que nós estamos saindo de nossa casa para nos encontrarmos com o Senhor, nos encontrarmos com o nosso irmão, mas nós estamos aqui reunidos em torno de um nome, que é o nome de Jesus, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará a Ele, irmão, e esse nome, Ele é poderoso, irmão, não há nenhum outro nome, nem em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem na terra, que seja igual ao nome de Jesus. Tem a ver com a sua motivação, por que saiu de casa, por que você veio? O que você veio entregar para Deus? O que você veio dar para o Senhor? Muitas vezes, quanto mais nós convivemos com Deus, sabe, maior é o risco de nos tornarmos pessoas sem temor a Deus. Falava para uma irmã esses dias, pastor, eu quero me separar. Eu falei, por quê? Não sei, não dá mais. Eu falei, não dá mais, você é crente, irmão. Crente não separa assim não. Na verdade, crente nem devia nem separar. Mas não dá mais. Eu preciso ser feliz, essa é a frase do diabo. Porque a frase de Deus é obedeça a minha palavra. A frase de Deus é obedeça a minha palavra. Aleluia. Sabe, querido, obedeça a minha palavra. Aleluia. Uzá, ele não queria, sabe, desonrar a arca. Ele queria protegê-la, mas Deus não pediu ajuda a ele. Olhe para mim, Deus criou você para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Você sabia que tem gente que acha que ajuda Deus? Não, a igreja precisa de mim. Precisa, sai para tu ver, irmão. Sai que no outro dia Deus levanta outro. Você sabe quem é insubstituível aqui? Só Jesus. No dia que eu sair daqui dessa igreja, Deus levanta outro pastor, outra pessoa, porque um plantou, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que cuida da sua obra. É Deus que faz a sua obra, sabe, querido? Ele não pediu a sua ajuda, Ele pediu a sua obediência, para que você venha obedecer a sua palavra, sabe? Hoje a gente está vivendo num tempo assim, não, pastor, porque funcionou, se funcionou é de Deus. Não, nem tudo que funciona é de Deus, irmão. Nem tudo que dá certo é de Deus. Nem tudo que é porta aberta é de Deus. Nem tudo, irmão, sabe? Existem métodos que as pessoas acham
que são mais métodos que são maiores que a palavra. Não, a palavra é o principal. Tudo passa pelo crivo da palavra. A palavra de Deus. E a gente às vezes usa o nosso resultado como justificativa. A gente diz assim: ah, você viu como foi? Converteu 10 pessoas, mas roubou 50. Adiantou alguma coisa? Não, desobedeceu a palavra. É fruto indevido, não deve ser desse jeito. Amém? Por quê? Porque a intenção correta, ela não anula, sabe, querido? Ela não legitima, falando assim, a prática errada. Ela não anula a obediência. Você pode estar com a melhor intenção do mundo, irmão, mas Deus não está pedindo você para ter boa intenção. Ele está pedindo a você para obedecer a sua palavra, obedecer os seus ensinamentos, obedecer aquilo que está escrito, irmão, na sua palavra, né? A Bíblia vai dizer, lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem conduz a igreja não é a força nem a violência. Tem gente que acha que por muito gritar, ela vai ser ouvida. Não, você é ouvido por muito orar. É o nível de relacionamento que você tem com o Espírito Santo. É o nível de relacionamento que você tem com Deus, sabe? É o nível de relacionamento que você tem com o Senhor. Tem muita gente aí, irmão, que acha que a sua mão vai segurar a obra de Deus. Eu tive uma experiência aqui nessa igreja, no início desse ministério. A maioria de vocês não estavam aqui. Ou quase todos não estavam aqui. Todos não estavam aqui. Mas no início do meu ministério, nem o Roberto estava na primeira semana. Ele veio na inauguração, mas ele não estava na reunião. Na primeira semana, irmão, na primeira semana desse ministério, nós tínhamos uma pessoa aqui nessa igreja, que ele tinha muito dinheiro. Quando nós começamos a igreja, ele tinha muitas condições financeiras, né? E o que acontece? A gente era todo mundo quebrado, irmão. Ninguém tinha dinheiro. Todo mundo começando a vida, arrebentado. Pegou um galpão ali, começou a reformar o galpão. Já estavam com a célula funcionando há 6 dias aqui, 6 semanas aqui na Queimadinha. Vamos começar a igreja. Já tem aí umas 20 pessoas, vamos lá, vamos para cima. Sangue no olho, vamos para cima. E aí a gente foi, abriu o galpão, começou o culto. No primeiro culto, teve uma desavença com essa pessoa. Por quê? Porque ele queria dominar, porque ele tinha dinheiro. Sabe o que foi que ele disse para mim? Para mim não, ele disse na reunião com todo mundo junto. Ele virou as costas e ele disse assim, eu quero saber como vocês vão pagar as contas. Eu virei para ele e falei assim: se essa obra é de Deus, é Deus que paga as contas, não é a gente que paga as contas. Teve uma amiga minha que estava no Rio de Janeiro, ela ligou para mim e falou: Neto, estou indo morar em outro lugar e não tenho igreja para congregar. Na mesma semana, ela falou: eu queria começar a dizimar na comunidade até eu terminar lá, eu arranjar uma congregação para mim. Eu posso? Eu falei: oxe, quer fazer como? Quando você achar sua congregação, porque, irmão, olha bem, obediência é obediência. Obediência à palavra é obediência à palavra. Eu tenho um irmão aqui que foi para o encontro com Deus, a vida dele foi mudada. Ele mora em Camaçari. A vida dele foi mudada, a família dele foi restaurada, todo mundo foi restaurado. E ele não tinha uma congregação lá, mané. E ele estava dizimando aqui na igreja. E não era um dízimo baixo, não, irmão. Era um dízimo alto que ele dava. Ele tem empresa. E ele dava um dízimo alto na igreja aqui. Todo mês ele depositava o dízimo lá, tal. E a gente acompanhando ele veio para cá. Eu batizei ele aqui na igreja. Ele acompanhava online. E eu falava para ele: filho, você precisa arranjar uma congregação. Ele: estou procurando, mas não achei ainda, pastor. Eu falei: procura uma congregação. Há 5 meses atrás ele me ligou e falou: pastor, consegui uma congregação. O pastor é uma bênção. E aí você vai começar a dar o seu dízimo lá. Porque você dizima onde você se alimenta. Aí ele falou: não existe não, o senhor vai falar isso comigo? Mas eu gosto de ajudar. Eu falei: não, você pode ajudar, mas o seu dízimo é na sua casa de pão, onde você se alimenta lá. Quem sabe em outro lugar poderia conjecturar outra coisa. Não, irmão, nós precisamos ouvir e viver a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que nós temos que ser. Por mais benefícios que eu e você venhamos ter, por mais coisas. Um empresário uma vez me chamou e falou assim: pastor, eu quero ser dizimista. Eu falei: você quer ser dizimista? Quero. Eu já contei isso aqui na igreja. Ele era empresário aqui. Aí eu falei assim: vamos lá. Eu estou pensando, pastor, em dar R$500 por semana. Aí eu falei: 2.000 por mês? Ele falou: é. Eu falei: ô irmão, deixa eu falar uma coisa para tu. No mínimo o teu gasto é 50 mil. Ele falou: como? Eu falei: bota aí no papel. 3 filhos no acesso. Inglês. Ele foi botando no papel. Quando chegou em 35 mil de gasto mensal, Hilux, mesmo de coisa. Aí ele falou assim: eu gasto isso mesmo. Isso aí é o que você gasta, só que eu não botei nem comida, nem sushi que você come. Eu falei: você pode escolher não dar o dízimo, mas o que você não pode é enganar. É totalmente diferente. O que você não pode é ludibriar. O que você não pode, por quê? Porque isso é você normalizar a obediência a Deus. É você não ter a reverência devida àquilo que você deve, ter reverência, aleluia. Por exemplo, hoje nas igrejas, os pastores acham que a igreja depende dele. Depende de nada, irmão. Depende da gente nada. A igreja depende de Deus, sabe? Os líderes hoje têm um controle excessivo sobre a vida das pessoas, que está errado. Eu vou para a praia. Eu vou para isso. Não vai não pode, não vai para a praia, irmão. Vai viver tua vida. Em nome de Jesus, venha agradecer a Deus e louvar a Deus com a gente quando você estiver aqui. Em nome de Jesus. Sabe? Então assim, a Bíblia vai dizer no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Quem edifica a casa é quem? É Deus, irmão. Porque a casa é de Deus. A casa não é nossa. A casa é de Deus. E é para a glória de Deus. Sabe? Então, olha como isso é poderoso, irmão. Sabe por quê? Porque você vai ver algo tão poderoso na palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Vai dizer assim: ela deu ao menino o nome de Icavode ou Icabode, querendo dizer: foi-se a glória de Israel, ou foi-se a presença de Israel. A Bíblia vai dizer, irmão, sabe, que o nascimento desse menino ocorreu em um contexto, sabe, aonde a nora de Eli, que era sacerdote, teve um menino. E a perversão de Israel estava tão grande que eles disseram Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Deus não é mais o centro. Deus não é mais o Senhor. Deus não é mais aquele que deve ser reverenciado. E nós vamos ver isso acontecendo 3 vezes muito fortemente na Bíblia. Você vai ver isso na vida de Uzá, que nós lemos agora, mas você vai ver isso também, sabe, na vida de 2 sacerdotes chamados Nadab e Abiú. Lá em Levítico capítulo 10, versículo 1, eles oferecem a Deus fogo estranho. Eles oferecem a Deus o fogo que não é do Senhor. Eles trouxeram algo que não foi ordenado por Deus. É igual esses pastores que fazem o pessoal emagrecer. Já viu? Você já viu? Quem já viu o pastor que faz o povo emagrecer? É engraçado que ele só manda vir de calça elástica. Um microfone na cara, irmão. É o pastor Mondiaro. Pastor Mondiaro. Fazer o cara vai correr na noite, irmão. Vai andar de bicicleta. Deus está lá preocupado em emagrecer você. Vai procurar o que fazer, irmão. Fazer um regime. Vai comprar um Mondiaro. Toma uma tendência na tua vida. Mas o que acontece? É fogo estranho, irmão. Sabe? Cultos sem submissão da Bíblia. Onde a Bíblia não é aberta, irmão. Onde não há palavra, ninguém lê texto bíblico. Palavras emocionadas. Irmão, pelo amor de Deus. Palavras, porque
Deus te aceita do jeito que você é. Onde tem isso na Bíblia, irmão? Qual o versículo que está dizendo isso? Não, faça. O cara ainda cria versículo. A Bíblia diz, faça por ti que eu te ajudarei. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Mas o que acontece é fogo estranho, irmão. Fogo estranho. Deus entende. Onde é que tem isso na Bíblia que Deus entende? A única coisa que Deus entende é a obediência à sua palavra, irmão. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer, se você hoje obedecer a minha palavra, bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída, bendito será o fruto do vosso ventre, bendito será tudo que você colocar a mão. Se você desobedecer a minha palavra, maldito será a tua entrada, maldito será a tua saída. É a única voz que Deus ouve, é a voz da obediência. A gente fala, Deus entende no lugar de Deus ordenou. Não, Deus ordenou, irmão. A gente tem espiritualidade hoje na igreja sem altar. Não tem altar, ninguém tem altar mais. O cara não ora, o cara não jejum, o cara não lê a Bíblia. Tem crente que tem gente que está 10 anos na igreja, nunca leu a Bíblia, irmão. Não, porque meu ministério é ministério de cantar. Onde é que tem esse ministério na Bíblia de cantar? Não tem. Não tem ministério de cantar. Não sabe nem o que é ministério. Tem que tomar o flow. Aprender no flow da igreja o que é ministério, o que é dom espiritual. Sabe? Então assim, irmão, a Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 10, versículo 3, o Senhor diz assim, serei santificado naqueles que se chegaram a mim. Ou seja, quando você se aproxima de Deus, quando você carrega a presença de Deus, você santifica Deus na sua vida. Deus é santificado. Sabe, adorar a Deus do nosso jeito não agrada a Deus. O jeito de adorar a Deus é do jeito dele. E você vai ver uma figura, para você não achar que eu estou falando só do Antigo Testamento. Você vai ver uma figura do Novo Testamento, sabe? Lá no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1, você vai ver Ananias e Safira, homens que não tiveram reverência, um casal que não teve reverência pela presença de Deus, um casal que não teve reverência por aquilo que o Senhor estava fazendo. Eles mentiram para parecer mais espirituais. Tem gente que mente para parecer espiritual, irmão. Mente para parecer uma coisa que não é. Tenha cuidado daquele irmão que tem um discurso tão lindo, sabe? Mas só que a prática é tão diferente, sabe? Mas eles não mentiram a Deus, eles mentiram ao Espírito Santo. Pedro olhou para eles e falou, vocês não estão mentindo a Deus, aos homens, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conhece, Ele conhece o nosso coração. Eles buscaram mais a reputação do que a santificação, irmão. Às vezes a gente está preocupado em ser visto. E o que as pessoas estão vendo de nós, como elas estão vendo de nós. E Deus está dizendo, não, nós precisamos começar, como eu preguei na vigília, irmão. A mudança que Deus quer fazer na nossa vida não é uma mudança de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma mudança transformadora na nossa vida. Ele quer mudar o nosso... Sabe, querido, João Batista, ele não fez um milagre, mas a Bíblia vai dizer que do nascido de mulher, nenhum homem é maior do que ele. O cara nunca levantou um morto, nem ressuscitou uma pessoa, nem levantou um paralítico, mas era um cara transformado. Porque o que agrada ao Senhor não é os seus resultados, mas é a sua vida. Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando. Tem muita gente que acha que por muito dar vai ser reconhecido. Não. Nós precisamos ser separados pelo Senhor. Jovens, guardem a sua juventude para o Senhor.
vivam para o Senhor, guardem a sua vida, entreguem a sua vida totalmente ao Senhor. Nós não precisamos fingir espiritualidade diante de Deus. Nós não precisamos fazer isso, irmão. Sabe, nós não precisamos ter santidade no palco, mas o coração está longe do Senhor. Você é conhecido por Deus, não é no meio da multidão. Você é conhecido por Deus quando você entra no seu quarto, quando você fecha a sua porta. Quem sabe o que nós precisamos são orações mais sinceras, corações mais quebrantados, para que venhamos viver a verdade no Senhor. A Bíblia vai dizer, irmão, que não há nada contra a verdade, senão pela verdade. Deus nos conhece profundamente, Deus sabe nosso coração. Sabe, eu falava para o irmão esses dias, e eu dizia para ele assim: você sabe quando Deus chegou para Samuel, e Deus disse para Samuel assim, Deus disse para Samuel: Samuel, eu já escolhi um homem segundo meu coração. Quem lembra desse texto na Bíblia, amém? Ele não disse isso? Eu escolhi um homem segundo o meu coração. Você sabia que quando Deus diz isso para Samuel, Davi não tinha nascido ainda? É porque Davi já estava escondido em Deus. E sabe, irmão, a igreja precisa estar escondida no Senhor, num ambiente de santidade, de separação. Não é sobre aquilo que eu quero, sabe? O Senhor não nos chamou para fazermos aquilo que nós queremos. O Senhor nos chamou para sermos os discípulos dele. E ele disse: aquele que não abandonar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Ele não pode ser chamado meu discípulo. Por quê? Porque é essa obediência que Deus quer da nossa vida. E nós não podemos negociar isso com o mundo, nós não podemos negociar isso com as pessoas à nossa volta. Nós precisamos começar a viver isso na nossa vida, viver isso no nosso coração, irmão, porque há um padrão de santidade diante de Deus. Há um padrão, sabe, querido, de vida com Deus. Por isso que nós precisamos carregar a presença de Deus, porque quanto mais eu carrego a presença de Deus, mais eu me pareço com Deus. Cantares vai dizer, já quero chamar o louvor para subir. Cantares vai dizer algo tão poderoso. Ele vai dizer assim: Senhor, me dá olhos de pomba. Quem já viu, quem conhece pomba aqui? Pomba, né? Aquele bichinho que fica lá. Você sabia que o pombo, ele não consegue olhar para dois lugares ao mesmo tempo? Ele só consegue olhar para um. Ele não consegue ficar vendo o que está acontecendo do lado não ele está. Então, quando Cantares vai dizer assim: Senhor, nos dá olho de pomba, ele está dizendo: Senhor, nós queremos olhar para Ti. Porque nós somos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Nós somos parecidos para aquilo que nós fixamos os nossos olhos. E quanto mais nós olhamos para Deus, mais parecido nós somos com o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer: aquele que mentia agora já não mente mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que dava falso testemunho já não dá mais. Agora ele é uma nova criatura. Mas sabe que muitas vezes nós dizemos: pastor, é porque eu sou assim mesmo. Não, irmão, olhe para mim. Cristo morreu por você, para que você fosse parecido com Ele, para que você fosse uma cópia dEle. E Ele está dizendo para você hoje aqui. Nicodemos chega para Jesus e diz para Ele assim: Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus diz assim: é necessário você nascer de novo. Mas eu vou voltar, porque nós queremos, olhe para mim, nós queremos dar uma solução carnal para aquilo que é espiritual. Sempre é assim. Nicodemos vira para Jesus e fala: eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer? Jesus falou: não. Você precisa nascer da água, mas você precisa nascer do Espírito. Deus não está preocupado em mudar sua roupa.
promessa dele é que ele vai tirar o coração de pedra e vai te dar um coração de carne. Deus não está preocupado em te dar um vinho velho. Ele quer colocar o vinho novo dele. Mas o odre precisa ser novo. A vida precisa ser nova. O coração precisa ser novo. O salmista vai dizer: eu te amo, Senhor. E esse tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser o nosso desejo. O desejo pela presença que nos leva à obediência. Que nós não sejamos como Uzá. Que nós não venhamos normalizar a presença de Deus. Que nós não venhamos achar que um culto é qualquer coisa. Não. Mas que nós venhamos entender que aqui nesse lugar hoje, Jesus está presente. O Espírito Santo está passeando entre nós. Eu vou te ensinar uma coisa para a gente orar. Isaías capítulo 5, ou é 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono. Muitos teólogos dizem que Isaías teve uma epifania. O que é epifania? Um arrebatamento espiritual. E ele teve uma visão celestial. Mas outra parte dos teólogos dizem que na verdade, e eu acredito nisso, Isaías entrou no templo. E na verdade estava no templo as mesmas coisas que estavam lá todo dia. Porque quando ele fala das asas, ele está falando da arca da aliança. Quando ele fala das orlas das vestes, ele estava falando sobre as cortinas do templo. Mas Isaías tinha entrado ali naquele dia com um coração diferente. O grande problema é que todo dia nós entramos na casa do Senhor e entramos da mesma forma. E nós precisamos pedir ao Senhor hoje: Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos ter essa chama no nosso coração. Nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Voltar àquele momento onde nenhum irmão pedia para me levantar as mãos mais, mas eu já levantava. Eu já me entregava. Quem sabe Deus está requerendo de você algo mais hoje. Quem sabe Deus está requerendo de você um passo a mais hoje. De entrega para Ele. Não é só bandeiras, é a presença. Não é só instrumento, é a presença. Não é só palavra, é a presença. Não é só abraço, é a presença. E a presença vale mais. Eu quero te convidar a você a ficar em pé em nome de Jesus.